antes de partir para a demonstração no dermógrafo, tá? Eu vou mostrar para vocês imagens. Gosto a gente trabalha com imagens. Eu vou inclusive pedir para minha equipe colocar a tela do tablet para refletir, para o pessoal conseguir ver, por favor. Vamos lá, gente, olha só. Vamos começar entendendo que existem tipos de neutralização. Por quê? Primeira coisa, eu nunca vi um curso de lábios a pessoa não ensinar neutralização. Isso não existe. Ah, venha aprender a técnica XYZ e não ensinar neutralização, gente. Isso é um crime. Por quê? Mais da metade das clientes, cerca de 70% das clientes, vão precisar passar por alguma neutralização, né? Dentro dessas que eu vou explicar para vocês. Então, você preparar um profissional com uma técnica de revitalização, um efeito batom, é uma loucura. Porque ela vai ficar vendida, ela vai ter muitas clientes que ela não vai conseguir atender. Ou então, se ela fizer sem neutralizar, vai dar ruim, tá? Então, eu acho que assim, pode até existir um curso só de neutralização. Agora, um curso sem neutralização não existe. É dinheiro que você tá rasgando, tá? E aí, o que acontece? Além disso, já começa por aí, tá? Então, pensa aí, você se já fez algum curso ou se você tá pensando em fazer, faz lá na Gama Academy, faz com a gente que você vai aprender todas as técnicas, vai ser seguro. Se você já fez, vê se você aprendeu tipos de neutralização ou só uma neutralização única, um jeito único de fazer, que também não é o suficiente. Corta, volta para cá. Olha só. Além disso, que eu estou explicando aqui para vocês, tem a questão da pigmentologia aplicada para lábios, tá? O que isso significa? A pigmentologia aplicada para lábios, pessoal, é necessário que você entenda não só da composição dos pigmentos, né? Mas isso é um assunto mais profundo para uma outra aula. Não vou ficar aqui falando de composição de pigmento. Mas uma coisa muito importante é você saber quais são as cores que compõem aquela tinta que você está usando, tá? Algumas marcas, elas disponibilizam o que a gente chama, né, de código do CI, que está no rótulo. Basicamente é um número que representa ali a cor, por exemplo, branco, ou então o vermelho, o amarelo, né, o azul, enfim. Só que ela não fala a proporção. E é muito importante você saber a proporção, porque dependendo do pigmento, da cor, pode se conter azul, por exemplo, mas numa pequena proporção, não tem problema você usar depois que já neutralizou um lábio. Agora, se tem numa proporção muito alta, né, porque às vezes quer tornar o pigmento muito nude, muito frio, e você acha que pode usar porque não tem preto, por exemplo, você pode cometer um grande erro. Outras cores possuem preto na composição, normalmente os tons de vermelho mais escuro, né, o tom de vinho. E aí, você usar essa coloração num lábio que precisa neutralizar, você corre um risco muito grande. Na verdade, não é nem corre um risco, vai acontecer desse lábio manchar e ficar ainda mais escuro. Então, olha essa loucura, tá? Já começa por aí. O que eu posso adiantar para vocês? Na linha Gama Pigments, pessoal, vocês não vão... Nenhum dos tons de lábios, nenhum, possui preto na composição, tá? Nenhum. Alguns possuem azul numa baixa proporção. Isso significa que um lábio, depois que foi neutralizado, que cicatrizou, você optar por usar uma cor, uma das cores, né, que possua azul numa pequena proporção, não vai interferir no resultado, não vai prejudicar o resultado. Mas tem que ter sido neutralizado antes, não dá pra você ir direto com essa cor, tá? Na verdade, com nenhuma outra, né? Tem que fazer o processo de neutralização, que nada mais é do que uma uniformização da cor. Imagina assim, ó, por exemplo, pensa no rosto da gente. Quando a gente vai fazer uma maquiagem no rosto, a gente não tem que passar o corretivo e a base? Porque o corretivo, né, a nossa olheira tem uma cor diferente da cor do rosto. E a gente vem com um corretivo para camuflar, uniformizar e poder passar a base para ficar tudo de uma cor. E além disso, né, existem tipos, cores de olheira, né? Tem olheira roxa, olheira verde, olheira marrom. E aí, quando a gente estuda colorimetria, eu como, né, tenho um histórico, né, da maquiagem, a gente às vezes não é só vir com um corretivo cor da pele da pessoa, não, um corretivo mais claro, aí fica aquela coisa panda, né? Não,
Da mesma forma, a gente também tem que vir, por exemplo, a olheira dela é uma olheira mais marronzinha, a gente joga um laranja. A olheira dela é mais esverdeada, a gente vem com um corretivo mais amarelado? Deixa eu pensar, verde. Não, mais lilás. A sobrancelha dela é roxa, a gente vem com um corretivo verde. Enfim, né, tem todo esse esquema aí pra neutralizar essa cor, deixar ela mais próxima do tom de pele para depois jogar a base. Então, olha só como colorimetria é importante, tá? Aí agora é o seguinte, ó. Vamos falar... Você consegue compartilhar aí pra mim a tela aqui do meu tablet? Eu quero começar, então, explicando pra vocês os tipos de neutralização, tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí no visor de vocês, né? Como é que chama? Na tela de vocês, uma foto, né, de antes e pós-imediato, ok? Eu tô refletindo aí, vocês estão conseguindo ver. E aí, o que vocês conseguem observar? Ali no cantinho, a gente tem a figura de dois pigmentos, né, da gama. Vai ter ali o Neutralizer, que é o laranja, e vai ter também o Naked, que é o branco. Presta atenção numa coisa. Nenhum deles é laranja, esse aqui não é laranja puro e esse aqui não é branco puro. Esse laranja nosso aqui contém branco e um pouco de amarelo também na composição, na mistura dele, tá? E aqui o nosso branco, ele possui um pouco de amarelo. Então, você vai ver que ele é um tom mais, um branco mais off-white, assim, sabe? Com um fundinho mais amarelado. E o laranja não é aquele vibrante, assim, que você fala, tá, né? Nossa, neon. Não, ele tem um fundo mais pastel, quer ver? Consegue colocar a... não precisa nem tirar, só muda a minha imagem para a câmera da web, por favor. Ó, da web. Quando eu falar web, é isso aqui. Ó. Vamos comparar aqui, eu vou mostrar para vocês conseguirem entender. Hora que tiver ok, você me fala, tá? Já tá? Então, olha só, o Naked, assim, fica melhor para elas verem? Tá. O Naked, ó, ele é um branco, compara até com o papel, ó, tá vendo? Mas como se fosse peroladinho, ó, ele não é tão brancão, né? E o Neutralizer, ele não é um laranja neon, ele tem, assim, um fundo mais coral, né? Por que isso? Porque esses pigmentos possuem, esse aqui, né, possui um pouco de branco e amarelo na composição, e esse aqui, obviamente, branco e um pouco de amarelo, tá? Então, só para vocês entenderem sobre a composição dessas duas tintas que eu tô falando agora. Nanda, e como é que eu faço para saber isso? A Gama Pigment, gente, ela disponibiliza para vocês não somente quais são as cores que contém dentro de cada frasco para compor a cor, né, a tonalidade que vocês estão vendo, como também, tá, a gente disponibiliza um gráfico com a proporção de cada cor. Isso vocês encontram lá no perfil da Gama Pigments, vocês encontram nos destaques esses gráficos, tá, de todos os pigmentos, para que vocês possam entender não só quais são as cores que tem dentro, né, daquela tonalidade, mas a proporção. E aí, o que acontece aqui, ó? Esse é o primeiro tipo de neutralização, é o que a gente chama de neutralização direta. O que é neutralização direta, Nanda? Ó, vou até abrir aqui mais uma imagem para vocês. Ó, esses dois casos aqui, foi feita uma neutralização direta. Deixa eu escrever aqui para ficar bem claro e vocês não confundirem ao longo do... Calma aí, vou escrever de preto. Ó, esses dois casos aqui, né, são, obviamente, pessoas diferentes, mas esse aqui é um caso de neutralização. Ih, não dá pra escrever com esse pincel, não, tem que ser com esse aqui. Ó, neutralização direta. Como assim direta, Nanda? É quando você simplesmente neutraliza, né? Você só vai neutralizar. No caso aqui, gente, o que vai diferenciar, né? Vocês podem ver até que a intensidade da cor tá diferenciando de um do outro, é o seguinte. Na primeira foto, nessa foto aqui, ó, o que precisou acontecer? Tá vendo que o lábio dela é um lábio mais, com contorno mais indefinido, né? Então, não bastava só eu neutralizar, eu precisava dar um pouco mais de definição, né, para esse lábio.
Então foi feito um contorno que a gente chama de invisível, sabe? Com um pigmento até mais clarinho, só para dar uma definidinha. E aí, as passadas, né, as manobras para conseguir esse efeito só com a neutralização é onde está o segredo, né? E aí, o que foi feito aqui? Para acelerar o processo, já que o contraste do marrom, olha só como a boca dela é marrom e o centro é mais rosinha, né, mais clarinho. Como há esse contraste maior, eu coloco um pouco do Neutralizer, que é o laranja, e um pouco do Naked. Você tem a opção de fazer eles na mesma proporção, meio a meio, ok? Ou menos do branco. Você nunca vai colocar mais do branco na mistura, ok? O limite é meio a meio. Ah, coloquei 3 gotas de laranja, eu coloco 3 gotas de Naked, que é o branquinho, né? Ok. Mais do branco, não. Menos do branco, ok. Tá bom? E aí, o que isso faz? Isso acelera o processo de clareamento ali, né, dessa região mais escura. Claro, gente, isso você fazendo na pressão correta, isso você entendendo que você não vai fazer igual se faz uma revitalização, um efeito batom. Neutralização é uma pressão mais leve, é um movimento mais longo, né, é uma frequência média. Você precisa fazer um equilíbrio dessa diferença, desse contraste de cor do próprio lábio. Então, você vai passar assim, ok, a primeira vez em todo o lábio. Segunda, terceira passada, você vai mudar o direcionamento, o movimento, né? Desculpa, o movimento não, o direcionamento, vai manter o movimento pendular. Só que aí você só aplica a segunda e terceira passada onde é mais escuro. Você não vai me passar tudo de novo, tá? Então, pega essa dica aí, ó. Eu tô falando rápido, mas tem dicas preciosas aqui. Do outro lado, pessoal, eu fiz uma neutralização direta também, ou seja, só neutralizei, só que eu não misturei o Naked. Por que eu não misturei o Naked? Porque eu não tenho essa necessidade de acelerar, porque o contraste não é tão grande, o lábio, esse escurecido do lábio dela não é tão forte, sabe? Diferentemente da foto que eu acabei de circular aqui. Então, nesse caso aqui, ó, é um lábio mais, vamos dizer assim, roxeadinho, sabe? Não é aquela coisa forte, aquele contraste, aquele contorno escurecido. Então não precisou, não foi necessário para acelerar o processo usar o Naked, tá? Nanda, eu tenho que usar o Naked? Não, tá? Mas quando é muito contraste assim, para acelerar o processo, para que isso aconteça realmente mais rápido e abra mais, né, uniformize mais rápido a cor, eu gosto de adicionar um pouquinho do Naked, tá? Esse segredo também fica aqui para vocês nessa aula, vale ouro. Bom, neutralização direta, então, é quando eu vou com a cor neutralizadora, né? Posso, no caso, às vezes misturar com o branquinho e tá tudo certo. Beleza. Fechou? Neutralização direta. Vamos falar agora... Deixa eu fechar aqui rapidinho. Ó, vamos falar agora de outro tipo de neutralização. Esse aqui eu peguei até uma foto que eu recebi ontem de uma das minhas masters, tá? Lembrando que quem é master, gente, é porque um dia foi artista, tá? Então, ela primeiro se tornou artista da Gama, depois, né, de se desenvolver em todas as técnicas, né, dentro do programa Gama Arts, ela se tornou uma master e hoje, inclusive, até ministra cursos, tá? Vamos lá, gente. Aqui, a gente chama esses casos de neutralização. Opa, só um minutinho. Aqui, ó. Neutralização indireta. Indireta. Por que indireta, Nanda? Vejam, né, no antes do lábio dela... Deixa eu tirar aqui rapidinho o texto, só para não eu poder falar da imagem. Ó, vejam que o antes do lábio dela é um lábio um pouco roxeadinho, né? Tem uma leve... dá uma leve escurecida ao redor, gente, mas não é tão contrastante, não é tão forte. Então não tem necessidade de você ficar neutralizando, esperar 45 dias a pessoa voltar para você pôr cor. Você pode fazer o seguinte... colocar o laranja na cor que você quer usar na cliente, na cor que ela quer. É como se você aquecesse o pigmento, sabe? Então,
Quando não é tão contrastante, mas você vê um fundo mais frio, né, amarronzado, levemente roxeado no lábio, você pode escolher a cor que você deseja, ou que a cliente deseja, né, o resultado que ela deseja, e adicionar o laranja. Porém, o laranja entra numa menor quantidade aqui, tá? Numa menor quantidade. Eu não recomendo nem você colocar meio a meio. Eu recomendo que você coloque sempre um pouco menos. Então, coloquei 4 cores aqui, ela usou o Rebel. Coloquei 4 cores do Rebel, que é um vermelho mais melancia. Ó, volta aqui pra web pra mim, por favor. Pra eu mostrar o Rebel aqui. Ó, mostrar a diferença. O pessoal sempre pergunta, os 2 vermelhos da gama, né? Qual que é a diferença? O blush, gente, ele é um vermelho puro. É vermelho puro, tá? Ele é um vermelho bem vivo. Sabe? Aquele vermelho bem reluzente pra quem quer aquele efeito mais moranguinho. Já o Rebel, ele é um vermelho um pouco mais fechado, no sentido de ficar um efeito mais melancia, tá? No lábio. Então, a diferença entre os dois né? O Rebel, ele não é puro, ele tem um pouquinho de amarelo também na mistura. O blush já é vermelho puro. Nenhum deles, pessoal, tem preto nem azul na composição, tá bom? Então, quando a gente faz uma neutralização indireta, a gente escolhe pigmentos que não possuam preto na composição e, de preferência, que não possuam azul também, tá? E aí, você adiciona o laranja. Então, eu coloco 4 gotas de Rebel, por exemplo, e adiciono 1 ou 2 gotinhas de laranja. Faço essa mistura e vou direto fazendo uma técnica de revitalização mesmo. Pode voltar aqui pro tablet. Fazendo uma técnica de revitalização mesmo. Não recomendo um efeito batom nesse primeiro momento, não, mas pode também, tá? Até porque normalmente, né, você tem que ver ali a intensidade que a pessoa quer, tá? Se ela não tiver muita certeza do que ela quer bem naturalzinho e tal, vai na revitalização. Você atua da mesma forma. Daí já não tem mais essa questão de tipo, Nanda, precisa fazer tantas passadas, uma passada em tudo e depois a segunda e terceira passada só onde é mais escuro. Não, você vai fazer normal. Você vai ter... É como se você tivesse colocado o laranja no pigmento, é como se isso já fosse uma neutralização por tabela, tá bom? Então, veja aqui como era o lábio da cliente, né? No pós-imediato, como ficou, e cicatrizado. Olha só, como já uniformizou, abriu a cor, né? Porque esse pigmento foi usado no lábio dela, um pigmento sem preto, sem azul e adicionado laranja. Isso a gente chama de neutralização indireta. O que é indireta? Quando eu adiciono o laranja na cor que eu vou usar da cliente. Mas isso eu só posso fazer quando não é um lábio muito escurecido. É um lábio levemente, né, marronzinho, roxadinho, uma coisa bem sutil. Beleza? Não pode ser muito contrastante. Ok? Estão gostando do conteúdo? Tá dando pra entender, gente? Depois eu vou mostrar manobras aqui pra vocês na pele sintética, tá? O movimento que a gente precisa fazer pra neutralização. Vou falar um pouquinho pra vocês de direcionamento, que é importante, tá? E aí, vocês peguem essas dicas de frequência, de altura de agulha, tá? Tá ficando claro pra vocês? Tá dando pra entender? Vocês estão anotando? Vocês estão anotando o que eu tô falando? Sabe por quê? Porque depois, na hora lá que você tiver que responder certo para participar do sorteio e concorrer, eu já vou antecipar aqui, a 3 pigmentos de lábios da Gama Pigment, isso somado, são R$700. Além de você, não é só ganhar, nossa, eu vou economizar R$700, não, meu amor, você vai receber algo que vai permitir que você faça dinheiro, tá? Porque ninguém gasta com pigmento, as pessoas investem. Eu nem fico com dó quando a pessoa fala assim, nossa, acabei de gastar tanto com pigmento. Eu falo, não, meu amor, você não gastou com pigmento, você gastou com as brusinhas que você compra, que o pigmento vai fazer dinheiro, né? Então é investimento. Então, além de vocês, né, terem a oportunidade de receber esse prêmio, vocês ainda vão conseguir fazer dinheiro com ele, tá? Mas é bom fazer da forma certa, por isso tem que ficar aqui na aula. Combinado? Então, vamos lá, gente. Agora, vamos falar do último tipo de neutralização. Deixa eu fechar aqui essa fotinho. Vou abrir outra para vocês. Vamos lá. Essa neutralização aqui, gente, que eu inclusive já tá até aqui com a fotinho cicatrizada para vocês. Deixa eu tomar uma água.
Essa neutralização, o que acontece aqui? A gente vai chamar essa neutralização de... Opa! Aqui. Neutralização com cor. Como assim com cor, Nanda? É quando você faz tudo de uma vez. Você já consegue neutralizar e pôr cor no mesmo dia. Já poupa seu trabalho. Mas quando que eu posso fazer isso? Eu posso prometer isso para a cliente quando eu olhar para a cara dela e falar assim, olha, no seu caso eu vou fazer uma neutralização com cor. Não pode. Essa é uma decisão que você vai tomar durante o procedimento conforme o lábio dela responder a primeira e segunda passada da neutralização. Ou seja, o que a gente analisa aqui? Olha primeiro, né, esse lábio, deixa eu, aqui ó, olha que ele, como era. Ele é um lábio bem, vamos dizer assim, uma cor bem fria no contorno, tá vendo? Bem frio, o centro bem rosinha aqui, mas só embaixo, todo o lábio superior praticamente, né, escurecido, as comissuras e um pouco da base aqui também escurecido. E isso é um lábio frio, extremamente frio. Aqui, o que a gente precisa fazer? Uma neutralização direta, que eu posso fazer só com laranja ou adicionar um pouquinho do branco. Eu confesso pra vocês que eu fiz aqui, ó, com branco, pra acelerar o processo. Então, eu fiz a primeira passada em todo o lábio e eu já vi que ele abriu bem, que ele respondeu bem, ele já foi ficando bem clarinho, sabe? Isso é uma coisa que a gente só consegue ir ali vendo na hora. Aí, eu fiz a segunda passada só onde é escuro, ou seja, eu evitei esse centro aqui do lábio dela. Fiz a segunda passada só onde é escuro e já uniformizou 100%. O lábio já tava assim, show! Eu falei, cara, então aqui eu posso colocar cor. Ele já respondeu bem, só que aí que tá o segredo. Não é qualquer cor. Você só pode fazer uma neutralização com cor usando o pigmento que contenha apenas vermelho, amarelo e branco. Só. Então, o que eu fiz aqui? Na Gama Pigments, você pode fazer essa adicionar cor na terceira passada. Gente, aí é só na terceira passada, ou seja, já tem que ter dado um bom resultado na primeira e segunda. Tá? Então tem que ter respondido bem. Tem lábio que nem na terceira responde 100%. Você tem que esperar cicatrizar. Depois de 60 dias, quando ela volta, aí que você faz de novo uma neutralização pra ver se ali no meio do caminho você consegue colocar a cor já, senão tem que esperar cicatrizar de novo. Então tem lábio que é muito retinto, sabe? Que não responde tão rápido. Quando o lábio responde bem até a segunda passada, e ele já uniformiza, aí você pode vir com cor. Só que essa cor, ela tem que ser um pigmento que só contenha vermelho, branco e amarelo na composição. De preferência, pessoal, que contenha branco vai ajudar, tá bom? Amarelo também, só que não muito. E aí, quais são as cores da Gama Pigments que eu posso usar, então, Nanda, nesses casos? Rebel e Blush. O Rebel, ele tem vermelho e amarelo, um pouquinho só de amarelo. E aí, quando eu vou usar o Rebel, que ele tem esse tom mais rosado, mais, né, eu digo assim, não é aquele vermelho tão lip tint, sabe? Que é o que ela queria. Eu adiciono um pouquinho de branco também, sabe? Eu vou lá de novo com o Naked, boto um pouquinho. Sempre, gente, o Naked e o laranja, quando a gente vai fazer essa mistura, assim, a gente sempre põe numa menor proporção do que o pigmento que vai ser usado, tá? Senão você realmente altera muito a cor do pigmento. Então, eu pego ali ou o Rebel ou o Blush, adiciono um pouquinho de branco e faço a última passada no lábio todo, aplicando essa cor. Olha como cicatrizou o lábio dela, gente. Olha a última foto. Eu nem retoquei esse lábio. Eu não precisei retocar. Ele já tava não só uniforme, como também corado, né? Então, isso a gente só descobre que pode pôr a cor fazendo. Se você só conseguir um resultado... Nanda, mas na terceira passada ficou bom. Uniformizou. Mas aí não dá mais pra fazer quarta passada, gente. Daí já não dá. Porque senão você acaba agredindo muito o lábio, sabe? Aí começa a tornar assim uma coisa muito desgastante. Então, eu só recomendo fazer neutralização com cor se você conseguir a uniformização até a segunda passada, tá bom? Então, recapitulando aqui, quais são os tipos de neutralização? Neutralização direta, neutralização indireta e neutralização com cor, certo?
Então, são 3 tipos. Olha que loucura, gente. A gente acha que é só aprender a neutralização. Não. É saber analisar. Isso é um artista. É esse conhecimento que eu tenho. Para vocês memorizarem, para ajudar vocês a memorizar, escreve aqui no chat essas 3 tipos de neutralização. Neutralização direta, neutralização indireta e neutralização com cor. Escreve aí no chat para vocês memorizar, para eu ter certeza que vocês entenderam, para não ter confusão, hein? Pelo amor de Deus. Escreve aí no chat pra mim, que eu tô vendo aqui, ó, tô conseguindo ver você. Tô adorando. A Aline colocou o emoji com a cabeça explodindo. O conhecimento, ele faz isso, né? Ele deixa a gente, assim, maravilhado. É como se a gente fosse liberto, né? Daquelas dúvidas que nos corroem. Gente, olha só. Pode voltar a câmera aqui pra mim, por favor? Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu já tô com o meu dermógrafo aqui ligadinho, preparado pra fazer alguns exercícios na pele sintética com vocês. Vou falar quais serão as regras pra vocês concorrerem a 3 pigmentos. E sabe quais serão os pigmentos? Óbvio, né, gente? Ontem eu não determinei quais seriam as cores dentro dos pigmentos de lábios. Mas, em homenagem a essa aula que eu tô dando aqui, os 3 pigmentos de lábios que serão sorteados serão os pigmentos que fazem parte desse conteúdo de neutralização. Então, será o Neutralizer, o nosso laranja, o Naked, tá? E aí, vou deixar vocês escolherem pelo menos entre esses 2, tá? O Blush ou o Rebel. Vou deixar vocês escolherem, tá, equipe? Aí, a sorteada tem o direito de escolher se ela quer o Blush ou o Rebel pra compor, tá? Então, olha que incrível, gente. 3 pigmentos de lábios vocês vão concorrer, mas fica aqui pra vocês entenderem. Neutralização direta, indireta e com cor. Show! A galera escreveu completinho. Parabéns, gente. É isso aí. Tô vendo que vocês estão entendendo. E esse é o papel do artista, tá? Isso é ser artista, gente. É além da técnica, é você olhar a necessidade, é você entender o que precisa ser feito e saber o que não pode ser feito. Isso é um especialista, né? Isso é uma pessoa pronta para se tornar uma referência no mercado, sabe? As pessoas acham que é só aprender a técnica, fazer aqui uma pele sintética, pego aqui um pigmento rosinha, ai, olha, ficou sem marcação, ficou show. Show. Quando o lábio for mais escurecido marrom, quando for roxeado, quando for para corrigir contorno, e aí? Quantas passadas? Qual é o limite de passada? Qual que é a angulação? Qual que é o peso da mão para cada técnica? Então, só em lábios a gente tem neutralização, né? Efeito batom e revitalização. Lembrando que neutralização existem 3 tipos. Revitalização existe com a borda infinita e com a borda definida. E o efeito batom, você precisa dominar e ter muita destreza para fazer o contorno. Senão, vira um efeito terror, tá? Então, olha como cada técnica, dominar ela não só, né, na teoria, na prática aqui da pele sintética, mas dominar todas as técnicas e a teoria é o papel do artista. E eu, como professora, é a minha obrigação, né? É o que eu entendo. E eu sei também, eu sempre falo isso, né, gente, que não é possível a gente, num curso, às vezes, não tô criticando o profissional, não, tá, gente? Às vezes o profissional até sabe de tudo isso, o professor sabe, mas um curso, às vezes, fica inviável você conseguir demonstrar e explicar isso tudo, né? Então, aí o aluno sai e, por mais boa vontade, estudioso, dedicado que ele seja, ele não tá 100% preparado para enfrentar a realidade. Então, quando eu percebi isso, não só preocupada, né, com o meu legado como mentora, como professora, mas também com a cliente e, claro, com a frustração que um aluno pode sofrer ali, um trauma, né, se acontecer algo errado ali no meio do caminho dele, na carreira dele, eu entendi que eu precisava preparar melhor e respaldar melhor os meus alunos para que eles se tornassem mais seguros, sabe? E também para honrar, né, e dar sequência aí em toda a minha trajetória com a minha empresa, com a minha marca, com o meu nome. E foi por isso que eu desenvolvi o projeto Gama Artist, né? A ideia do Gama Artist é essa, preparar o profissional num nível artístico, um nível acima da média de entendimento e de conhecimento técnico. E isso, gente, você não faz em 2 dias. Não tem como. Não tem como, gente. Impossível. Impossível.
tá? E outra coisa também, se o aluno não tiver acompanhamento, ele não tiver exercícios, ele não tiver casos reais para ele ir assistindo, para ele ir acompanhando, vai demorar muito a evolução. Vai demorar muito. Eu demorei cerca de 3 anos para conseguir aprender todas as técnicas, estudar tudo por conta própria, sozinha, sabe? Sem contar o tanto, gente, eu já investi mais de 70 mil reais em cursos para eu conseguir aprender tudo, sabe? E hoje eu falo, poxa, por que não preparar uma pessoa, um profissional que decide confiar em mim, caminhar comigo, todas as técnicas, explicar tudo isso como funciona. Não só explicar, né? Mostrar isso e acompanhar esse desenvolvimento. Sabe o que eu consigo fazer? Eu consigo reduzir, ou você pode interpretar diferente, acelerar o desenvolvimento e o crescimento de um profissional em menos de 1 ano. Ele sai de iniciante para especialista em 1 ano. Se ele fizer parte do meu programa de desenvolvimento, se ele consumir todo o conteúdo que eu disponibilizo, fizer os exercícios, participar de tudo que eu ensino, além de dominar as técnicas e a teoria, é óbvio, né? Porque a pessoa precisa dominar para até mesmo... É natural, vai começar a surgir gente querendo fazer curso com você, né? E você precisa estar ali com a resposta na ponta da língua, então precisa ter esse preparo. Além disso, eu entendo que eu preciso ajudar esse profissional a se destacar e se diferenciar. E aí, meu amor, a técnica já não vai fazer diferença. Nanda, como assim não vai fazer diferença? Não, não vai. Você não está aqui me assistindo pela minha técnica apenas. Mas não é mesmo. Sabe por que você está aqui? Porque você se identifica. Porque você gosta de acompanhar o meu trabalho. Porque o que eu trago de informação e de conteúdo transforma a sua vida. E é isso que eu quero ensinar para as pessoas, para os profissionais que caminham comigo. Essa transformação, esse pulo do gato que está nos bastidores. Que ninguém conta, que ninguém te fala. Te falaram só que você precisa ser bom tecnicamente, né? Eu venho aqui para te dizer que é sua obrigação. É sua obrigação e é minha obrigação como professora também. Por isso que agora eu englobei todos os meus conteúdos dentro desse projeto. Porque quem quer se desenvolver e acelerar os resultados, anda comigo. E aí vai aprender também a se posicionar, a se valorizar, a cobrar melhor, a atrair mais clientes, a vender o seu peixe, se vender, vender o seu serviço, saber fechar uma venda no WhatsApp. Tudo isso, gente, faz total diferença para o crescimento profissional e, consequentemente, financeiro do profissional. Não tem como. A pessoa... Quanta gente boa... Olha, tem gente que eu vejo assim, que é excelente na técnica, mas não sabe vender seu peixe, não sabe divulgar, não sabe se posicionar, não sabe cobrar, não sabe. Talvez essa seja você. Talvez seja você. E aí, a fulaninha ali... que nem é tão boa quanto você, mas entende um pouquinho mais ou tá mais familiarizada com essa questão de divulgação, de comunicação, de posicionamento, te ultrapassa. E aí você não entende o porquê. Eu já falei uma vez e vou falar de novo. O dinheiro que você não ganha está no conhecimento que você não tem. Mas quem entra para dentro do meu projeto, do meu programa de desenvolvimento, só não vira essa chave e não muda essa realidade se não quiser. Se não quiser, aí tudo bem, né? Eu respeito. Mas, do contrário, impossível. Não tem como. Não tem como. Não tem como não se desenvolver. E aí é o seguinte. Domingo, lembra que eu falei pra vocês que eu vou fazer uma demonstração ao vivo? Eu vou fazer às 8h20 da noite uma demonstração de microblading fio a fio. No domingo, eu vou abrir essa oportunidade. 2 vezes no ano. Abri em janeiro. O pessoal que eu abri em janeiro, pessoal... se tornaram quem conseguiu, né, consumir o conteúdo, se dedicou, porque também não é assim, você não tá comprando um selo, não, eu não tô te vendendo garantia de que você vai se tornar um artista. Ou você assume um compromisso consigo mesmo, senta o bumbum na cadeira, vai estudar, vai treinar, vai aplicar o conhecimento que tá lá disponibilizado, participa das mentorias todo mês comigo, tira suas dúvidas, participa também, se inscreve pro campeonato, olha, pra aplicação. Passa nas 3 fases para se tornar uma artista reconhecida pela Gama, aí é contigo. Mas que eu vou te dar todo o respaldo e toda a ferramenta para você chegar lá, você pode ter certeza que eu vou. Então, a galera que entrou em janeiro,
parte delas já conquistaram o selo agora em maio. E já vão começar a tentar a treinar, né? Estudar, porque dentro da plataforma tem olhos, tem lábios, tem sobrancelhas, tem todas as técnicas para conseguir o selo de Master. E aí precisa dominar todas. Então é muito trabalho para correr atrás, mas em menos de um ano o jogo vira. Olha isso. Vamos lá. Eu tô pensando aqui se eu falo, se eu não falo. Acho que eu não vou falar hoje, não. Falo, gente. Falo ou não falo? Tô pensando aqui se eu falo uma coisa. Vou tomar uma água aqui pra refrescar. Depois você fala. Depois, né? Tá bom. Então depois eu falo. Faz o seguinte. Só vem pra live de domingo. Vem pra live de domingo. Domingo é o dia da transformação na sua vida. Quem vier pra live de domingo, gente, anota na agenda esse dia. Anota. Porque quem se decidir ali pode anotar o dia que a minha vida profissional foi transformada. Pode anotar. Hoje eu vou dar sequência aqui no conteúdo, domingo eu falo o que eu queria falar. Eu sou muito ansiosa nesse sentido, sabe? Domingo eu falo. Bora lá, coloca aqui pra mim a... Fala. Nossa, vocês são curiosas, né, Judite? Meu Deus. Domingo, vocês não vão estar domingo, não? Não tô entendendo. Domingo vocês vão, né? Quem vai estar presente domingo, às 8h20 da noite, na demonstração ao vivo? Coloca a web pra mim, por favor. Curiosidade? Já, gente, prepara, fala assim, pode começar a falar pra sua família. Fala, ó, domingo a minha vida vai mudar. Fala isso. Pode falar, ninguém vai entender nada. Fala assim, essa pessoa é doida. Vai lá na sua agenda, no seu diário, não sei, e anota assim, ó. O dia que a minha vida mudou. Eu preciso... O quê? Tá bom. Mais pra cima, assim. Não, tá bom, porque senão tampa a minha mão. Ah lá, a galera falou que vai, né? Então tá, já colocaram o despertador, né? Depois não vem no meu direct. Ai, você não deixou salva? Não deixei e não vou deixar, hein? É pra quem se organiza. Já começa por aí. Pra ser pra ter reconhecimento, você precisa entender que sucesso não aceita preguiça, tá? E tem que ser determinada e ter organização e ser comprometida. Então você coloca aí na tua agenda. Não tenho eu que ficar te dando colherzinha de chá, não. Inclusive, já vou até adiantando. Quem é mentorado por mim sabe. Eu não tô aqui pra falar o que vocês querem ouvir, não. Eu tô aqui pra falar o que vocês precisam, porque quem ama, cuida, né? E orienta. Vamos lá, gente. Já cancelei uma viagem. Ah, Lu, hein? Nossa, agora... Essa daí fiquei com medo dela. Essa sabe onde quer chegar, misericórdia. Essa não tem desculpa, eu gosto de gente assim. Nossa, adoro andar com gente assim. Pessoal, olha só. Coloquei aqui o meu dermógrafo. Esse dermógrafo Gamma Beauty, tá? Nosso controle. Aqui eu vou trabalhar numa frequência de 100 Hz, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. 100 Hz. O que isso significa? Já quero adiantar logo de cara pra vocês. Quando a gente fala em Hertz, a gente tá falando de uma unidade de medida... que representa a quantidade de vezes que alguma coisa acontece por segundo, tá? Então, 100 Hz aqui significa que a minha agulha vai fazer 100 pontos por segundo. Isso é uma velocidade que eu considero média. Assim, média. Abaixo de 100 a gente já considera uma velocidade velocidade baixa, acima de 120, uma velocidade média alta, tá? Então... Eu não gosto de falar assim, trabalha na velocidade média do seu dermógrafo. Gente, se o seu dermógrafo for até 100, você vai botar no 50. Eu quero que vocês entendam o que é a frequência do dermógrafo. Não adianta, tem gente que quer as coisas tudo mastigado e não sabe nem o que significa esse número que tá. Não, do meu ele não é assim não, o meu tá lá 7.200, o seu tá por RPM. Não tem a capacidade de pesquisar, de tentar entender por que é isso. Só quer um número pronto. Me fala qual que é o número que eu tenho que trabalhar nisso. Por que raio você tem que trabalhar nesse número? 7.200 é a quantidade de vezes que uma coisa acontece por minuto. Né? A rotação por minuto. E aí, a 7.200, se você dividir por 50, dá 120. Ou dividir por 60, eu tô doida. Dá 120. Ou seja,
você vai estar fazendo 120 Hz por segundo. Já pontos por segundo, já é uma velocidade um pouco mais alta, já não funcionaria. Teria que trabalhar no que aí? Numa velocidade de 7.000 RPMs, por exemplo. Né? Mais baixa. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, antes de vocês quererem as coisas prontas, tenta entender o porquê das coisas, tá? Então, vamos lá. Dá o play aqui. Altura da agulha, gente. Tem outra coisa que eu não aguento que vocês perguntam. Qual que é a altura da agulha? Aí eu falo assim, 1,5 mm. O que você pretende fazer? Catar uma régua e ficar medindo? É isso? Tipo assim, eu fico tentando imaginar o que a pessoa quer fazer. Ela deve estar querendo assim, vou botar aqui na régua para tentar enxergar onde que é 1,5 mm. Ô, gente, não. Dá para fazer assim? Dá, né? Mas pelo amor de Deus, não. Como é que eu identifico se eu tô numa altura correta? Gente, a altura certa é aqui, ó, quer ver? Vou coletar aqui tinta. Coloquei o neutralizer, que é o laranjinha, tá? Ó. Quando a agulha tá muito alta, ó, não desce a tinta. Tá vendo? Não sai, ó. Você fala, ué, mas acabei de coletar o pigmento, gente, não tá saindo nada. Essa tinta é ruim. Esse dermógrafo é ruim. Judite, tá muito alto, Judite. Aí, não, então vamos baixar, né? Vamos baixar que daí resolve. Aí vai lá, vai fazer. Aí começa a escorrer um monte de tinta. Eu falo, uai, gente, pigmento aguado, nossa, escorrendo um monte de tinta, coisa estranha. Tá baixo, Judite, tá muito baixa a altura dessa agulha. Você mede sempre, Mariana? Não, minha filha, ó, não precisa, é assim, ó. Depois você já fica no olho, você já consegue ver, ó. Ó o que vai acontecer agora. Nossa, tá saindo pixels. Olha, nem muito e nem nada, né? Tá saindo aqui pontinhos. Por quê? Porque eu estou na altura ideal. Então, a altura ideal, gente, pra agulha do dermógrafo é quando o pigmento desce, mas sem fazer aquela lambança. Ó, pronto, achei minha altura. Quem me garante que eu tô a 1,5, 1,3, 1,4, 1,5? Ninguém, né? Vamos lá. Pegar aqui. Deixa eu limpar. Vamos falar um pouquinho de manobra, gente? Quando a gente fala de neutralização, já que a aula aqui é neutralização, vamos falar da manobra. Primeiro, frequência média. Não se trabalha frequência alta para neutralização. Outra coisa, o movimento tem que ser longo, porque você não quer implantar tinta laranja no lábio da pessoa, né? Pelo menos eu espero que não seja o que você queira fazer. Então, a gente tem que usar uma pressão mais leve, um movimento mais alongado, uma frequência mais baixa um pouco, né? No 100 no máximo, tá? E a gente precisa treinar esse movimento. Então, por exemplo, vamos pegar aqui essa boquinha. Deixa eu subir um pouco aqui. Ó. O ângulo, 90 graus, gente. Sempre 90 graus. Qualquer técnica que eu faça, eu vou trabalhar 90 graus. Não tombo a agulha em lábios pra nada, tá? Movimento pendular. Longo. Por que longo? Gente, você não quer quadrante, pigmentar. Mão leve. Tem que ficar levinho. Ó, sem marcação. Não precisa fazer ele muito junto, né? A primeira passada a gente busca fazer no lábio todo. Eu, pelo menos, ensino assim. Fazer no lábio todo. Segunda e terceira só onde é escuro. Ó. Tá vendo? E aí a gente vê pixels. Por quê? Porque eu tô na altura certa. A gente não tem marcação aqui, né, das extremidades, porque eu estou fazendo um movimento pendular, estou fazendo ele corretamente. Glória a Deus, né? Eu não aguento quando a pessoa quer aprender efeito batom, não aprendeu nem o movimento pendular ainda. Oh, meu Deus, Judite, te orienta. Ó, fiz aqui um pedacinho, tá? Aí,
Deixa eu só concluir metadinha, pelo menos, para vocês não se confundirem, ó. Então, faz de conta que eu fiz no lábio todo, tá, gente? Que eu não vou fazer o lábio todo aqui, não. Mas faz de conta que eu fiz. Tá? Vou fazer só esse 1/4 aqui do lábio para vocês entenderem. Ok? Então, fiz no lábio todo. Faz de conta que o lábio dessa modelinha aqui que eu tô treinando a neutralização, ele é escuro só aqui no contorno, tá? E aí, o que a gente faz? A segunda passada, a gente precisa mudar a direção. A gente nunca faz a segunda, terceira passada, independente da técnica, na mesma direção. Senão, a gente acaba dando um efeito de riscos, tá? Então, a gente precisa trocar a direção. Se eu trabalhei assim, agora eu posso trabalhar numa diagonal mais oposta, ó. Só que aí é só onde é escuro. Tá? Só onde é escuro. Então, faz de conta que é escuro só aqui, ó. Aí, você vê que ainda não foi o suficiente para uniformizar. Fala, ai, não, ainda não foi o suficiente, não uniformizou 100%, sabe? O que eu faço agora? Aí, você vai fazer a terceira passada também, só onde é escuro, numa direção diferente. Então, aqui você pode, sei lá, vir na horizontal agora. Ó. Sempre alterando, tá? Ó. Então, a 90 graus. A angulação, movimento pendular. Cada passada mudando o direcionamento. A agulha aqui é de uma ponta, tá, gente? Todas as técnicas que eu faço de lábios, eu uso agulha de uma ponta. Independente se é efeito batom, revitalização, neutralização, os tipos de neutralização, sempre eu faço com agulha de uma ponta, tá bom? E eu gosto de usar a 0.30 também, porque ela faz um pixel mais bonito. Eu não gosto de usar muito fininha e também 0.40, assim, já acaba agredindo muito o lábio, tá? No máximo 0.35 e no mínimo 0.25 milímetros de espessura, tá? Time, volta aqui pra mim a câmera, por favor. Nossa, olha só o que a Damiana escreveu. Nossa, no curso que eu fiz, nem explicaram isso sobre as direções diferentes na passada. Misericórdia, aí mancha o lábio todo, aí o negócio que era pra consertar piora. Sangue do cordeiro. Gente, eu sei o que vocês passam, mas agora tá na hora de vocês começarem a tomar decisões diferentes, né? É legal, sabe o que é legal dessas aulas que a gente tá tendo aqui? Que vocês estão tendo a oportunidade de me avaliar também, né? Deixa eu ver se essa tal de Nanda Gama entende do assunto, se ela pode me ajudar mesmo a me tornar uma referência, né? Nome ela tem, marca ela tem, empresa reconhecida nacionalmente ela tem, mas deixa eu ver aqui se eu bato de frente com ela, né? Se o meu santo bate com o dela, se vai dar certo. Essa é uma oportunidade que a gente tem aqui também, né? De vocês me avaliarem. Eu sei que eu estou sob o julgamento de vocês. Eu tenho essa consciência, tá, gente? Ó, aqui, só recapitulando. Volta de novo aqui rapidinho, que eu preciso te falar só uma coisa aqui antes de encerrar, rapidinho. A pele? Aham. Volta aqui pra mim na web. Ó, então eu fiz aqui, olha só que legal, essa pele sintética vende no nosso site, tá? No site da Gama Pigments. Ela tem aqui, ó, os quadradinhos pra você treinar os direcionamentos. Pra treinar movimento retilíneo, né, pra contorno, tá? E com curvas. E tem também, ó, as boquinhas com pontilhada pra você treinar contorno e pra você fazer as técnicas também, tá? Tem frente e verso. Aqui, essa aqui é uma outra pele, tá? Essa aqui, inclusive, é até de sobrancelhas que eu usei pra fazer demonstração das espinhas ontem. Essa daqui, olha que legal, ela vem com esse exercício pra você treinar o movimento pendular. Então, como eu tava falando de movimento pendular, ó... Peraí. Selma Rosantes falou assim, ó... Se eu tiver condições financeiras e se não for tão caro, eu vou fazer seu curso. Para tudo e volta a câmera pra mim aqui, em nome de Jesus. Que chega a me dar um taquicardia. Selma, vou ter que pegar você pra Cristo. Não vai ter jeito. Deixa eu te falar uma coisa e falar pra todo mundo que tá aqui me escutando agora. A minha barriga aparecendo no meio do negócio, gente. Deixa eu explicar uma coisinha aqui. Nada é caro.
Nada é caro. O que a gente precisa entender é que se a gente quer muito alguma coisa, nós precisamos correr atrás para conquistar aquilo que a gente quer, tá bom? Então nada é caro. E nunca deixe ninguém falar que o que você faz é caro, tá? Você sabe que numa sexta-feira às 9h20 da noite você está aqui estudando. Você está aqui buscando conhecimento. Você sabe disso. As pessoas, quando falam para você que é caro, não sabem disso. Então não aceita. Não abaixa seu preço, seu valor por conta disso, não, tá? Agora, vocês precisam entender a diferença entre comprar alguma coisa e investir em alguma coisa. É totalmente diferente. Ambos você precisa colocar dinheiro. Mas uma coisa é, nossa, vi uma promoção de um sofá em 12 vezes. De R$300, um sofá lindo, meu sonho ter esse sofá. Isso é uma compra, é um gasto. Você faz dinheiro com o sofá? Ou, na verdade, você fica sentada no sofá vendo TV? Isso é uma compra. Isso é caro. Sabe por quê? Porque se é o dinheiro que você tem e você usa para comprar alguma coisa que não te traz retorno, isso é caro, isso é luxo. Se você usa o dinheiro para investir, o que significa investir? Você põe, o dinheiro volta. Ele não volta só o que você pôs, ele volta mais. Então, eu nunca me vejo numa situação de tipo, nossa, ela está vendendo alguma coisa. Não, eu estou te oferecendo uma oportunidade para você investir. Você vai fazer dinheiro com isso, você vai crescer com isso, tá? Então, aproveitando aqui, gente, não tô brava, tá, Selma? Desculpe, eu não tô brava, eu tô ensinando, aproveitando o gancho, ensinando pra vocês uma coisa que eu aprendi lá atrás e que mudou completamente a minha mentalidade, até mesmo em relação ao dinheiro. Então, hoje, eu tenho uma verba destinada para aquilo que eu quero gastar. O que é gastar? Ah, uma roupa, sei lá, um objeto de decoração. São coisas que eu quero gastar. Por quê? Eu vou comprar, não vai me dar retorno. Eu não trabalho com isso. Certo? Nem meu carro me dá retorno. Não usava nem do meu carro. Entendeu? Porque eu não trabalho com carro. Não é isso que me faz ter dinheiro. Mas eu tenho uma verba hoje para isso. Só que antes de ter essa verba, eu comecei a investir em mim. Porque eu é quem faço o dinheiro entrar. Certo? Então, olha a diferença, tá? É muito diferente. Então, você não está comprando um curso. Você está tendo a oportunidade de entrar para um programa de desenvolvimento técnico e profissional que vai elevar o seu nível como profissional na área e vai te preparar para você conquistar o mercado, para você fazer mais dinheiro. Não tem uma pessoa que investiu, conquistou o selo de artista em 5 meses que se arrepende. Eu não tenho um feedback negativo e que já não reaveu esse dinheiro, tá? Então, é isso que eu quero que vocês tenham bem claro, assim, na mente de vocês. E aí ela falou, eu sei, eu já comprei curso e não me ensinaram nada. Comprei um de sobrancelhas, a pessoa nem certificado me deu. Certificado é o de menos, tá? Papel, vocês mesmos nem sabem quais são os cursos que eu fiz e estão aqui. Certificado é o de menos. Mas a questão é, quando você escolhe um professor, você precisa escolher ele, igual vocês estão fazendo aqui agora. Essas aulas que eu tô dando aqui é para você medir mesmo, para você olhar e falar assim, deixa eu ver se eu quero caminhar com essa tal de Nanda. Tem que conhecer a fundo, vocês não podem investir em quem vocês não conhecem, quem vocês não se identificam. Inclusive, se você não se identifica comigo, não faz sentido nenhum você andar do meu lado. Não faz. Tá? Então, assim, tem que ter essa conexão. Tem que estar alinhado o pensamento. É por isso que eu falo tão abertamente, tão direto com vocês. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, não, tá dando bronca lá. Não. Eu tô alinhando o pensamento para que a gente caminhe, né, cada um com a sua personalidade, com o seu jeito, mas para que a gente caminhe juntas, né, no mesmo propósito, na mesma visão. Tá bom? Vamos lá. Volta ali pra web pra mim, por favor. Tadinha. Selma fez um comentário, aí vai eu. Pessoal, eu comprei curso online e não tive suporte suficiente. Eu quero que vocês vão atrás de quem comprou o meu curso. Tá? Não fica rotulando todo profissional pelo erro dos outros, não. Eu, inclusive, eu sou muito clara, gente. Eu falo assim, ó,
Se você tem o dinheiro, mas você não tá disposta a estudar, a treinar, vai pro shopping. Não quero. Então, assim, o dinheiro pra mim é consequência. Entra quem tá disposto. Vamos lá, ó. Olha que legal essa pele, gente. Eu coloco aqui o meu dedo nessa linha central. E aqui a gente consegue treinar o movimento pendular, ó. Ou seja, né? Essa pele, ela te ajuda a ver se você tá fazendo corretamente. Como que eu sei que eu tô fazendo corretamente, Nanda? Quando você tá deixando o centro mais marcado e as extremidades mais leves. Deixa eu pegar um pouquinho mais de pigmento. A Marina faz parte, gente. Ela é inclusive artista, já se tornou artista agora em maio. Eu loto o suporte de pergunta, coitados. É sobre isso. Por isso que eu limito a quantidade de gente que entra, porque eu preciso cuidar dessas pessoas, né? Não é feira, não, gente. Inclusive, por isso que eu tô falando pra vocês se organizarem pra participar no domingo, tá? Porque não vai ser assim, livre demanda, não. O negócio tem limite porque eu preciso cuidar das pessoas, eu preciso mentorar. Para que o que eu tô falando aqui seja verdade, eu preciso cumprir com o que eu tô falando, certo? Então não dá pra... vende aí pra todo mundo que quiser. Tá doida? Aí como é que eu dou conta? Tem que ser pros primeiros, pros mais preparados ali, conscientes, decididos. Ó, gente, então, olha que legal essa pele. Você treina o movimento pendular. Aqui você treina o movimento de arraste, ó. Ó. Olha que legal, ó. Essa pele vende, tá disponível no site? Ó, aí dá pra treinar também o oposto. Ó. Tá vendo? Eu amo esse aqui. E aqui dá pra treinar também movimento retilíneo. E retilíneo com curvaturas. Retilíneo com curvatura é ótimo. Reto com contínuo com curvatura. Ó. Legal, né? Eu acho o máximo essa pele. Ah, que linda, Marina. Eu gosto quando... É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que ir atrás de quem já investiu pra perguntar. Entendeu?